Olá, está começando mais uma edição do UFSC Entrevista. Eu sou Gabriel Felipe e hoje nós estamos aqui no gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, porque hoje eu converso com o reitor da universidade, professor Irineu Manuel de Souza, e a vice-reitora, professora Joana Célia dos Passos. Muito obrigado por reservarem um tempinho do espaço de vocês aqui para conversarem com a gente. O tema de hoje é um ano de gestão à frente da universidade que eles completaram agora, no último dia 5 de julho de 2023, quando há um ano atrás o nome deles foi publicado no Diário Oficial da União. Bom, eu gostaria já de começar essa entrevista perguntando sobre o início da gestão, que aliás, antes mesmo da posse, já teve que enfrentar dificuldades, justamente com a nomeação. Então, qual era a expectativa de vocês naquele momento e como vocês se mantinham informados sobre esses trâmites que aconteciam em Brasília, da nomeação, até porque o presidente da República, até então presidente da República, já havia nomeado chapas que não foram vencedoras em consultas públicas em outras universidades, né? Foi um momento realmente de muita tensão, professora Joana? E nós acompanhamos diariamente, toda a tramitação do processo, junto ao Ministério da Educação, junto à bancada catarinense, enfim, com toda a preocupação que realmente a comunidade universitária fosse respeitada com a decisão de que o candidato eleito, a candidata eleita, vice também, fosse escolhida pela presidência da República. E aconteceu somente no dia 5 de julho, no dia que realmente já era para nós assumirmos a função, que ocorreu a nomeação e a publicação no Diário Oficial. Um dia após o prazo, para a nomeação. É bem importante porque dizer também do apoio que nós tivemos da comunidade universitária e também externa à UFSC na defesa da nossa indicação, na defesa de que Irineu e Joana, o projeto Universidade Presente, tomasse posse. Tá certo. E além desse primeiro impasse, quando vocês assumiram o cargo, vocês encontraram outras dificuldades, foi a questão do orçamento, por exemplo, em junho de 2022, houve um corte de 12 milhões e 600 mil reais e naquela época a previsão era de que a universidade ficasse 3 meses sem pagar água e luz. Como é que a gestão lidou com esse corte de recursos? Como é que foi esse processo? Nós lidamos, eu e a professora Joana conversamos permanentemente com todas as autoridades federais, a comunidade universitária, sempre como a professora Joana destacou, tivemos o apoio muito forte de toda a comunidade universitária, também a comunidade externa, juntamente com parlamentares, com a Andifes, ficamos negociando retomadas desses recursos e, claro, negociamos também com Celesc, a questão da energia elétrica, a questão da Casan, pagamento da água e esgoto da universidade, enfim, para manter a permanência estudantil, manter o restaurante funcionando, manter as bolsas estudantis sendo pagas para que os estudantes pudessem realmente continuar frequentando a universidade. Foi uma luta constante naquele segundo semestre até o final, até o dia 31 de dezembro, foram muitas dificuldades e ficamos com muitas dívidas para este ano de 2023, professora Joana? Sim, e é muito importante lembrar sempre que no caso que nós vivemos de corte orçamentário, nós tínhamos que fazer opção. Como o professor Irineu já disse, a nossa opção foi pelas pessoas, foi pelos estudantes. Então, a manutenção do restaurante, a manutenção das bolsas, porque nós estávamos saindo de uma pandemia, com uma crise econômica grande, então nós precisávamos manter os nossos estudantes na universidade. Que é o nosso programa. Que é o nosso programa, a gente tem trabalhado com isso. E a preocupação com a política de permanência estudantil, professora Exatamente. Joana. Então, foi muito importante e nós informamos a comunidade de que essa seria a decisão. Tanto que nós realizamos no ano passado Conselho Universitário Ampliado, reunião, fizemos audiência pública específica sobre orçamento, exatamente para que a comunidade estivesse a par das decisões que estaríamos tomando dali para frente pela manutenção dos estudantes. E esse apoio da comunidade, interna e também externa, os organismos públicos, foram fundamentais para realmente manter a universidade funcionando. Exatamente.
Maravilha. E passados esses primeiros desafios, né, da nomeação, da questão do corte no orçamento, quais foram as primeiras medidas, quais foram as prioridades de vocês, as primeiras medidas tomadas ao assumirem a reitoria? Bem, a nossa preocupação, que é o nosso plano, né, realmente a democracia, o respeito aos órgãos colegiados, decisões coletivas, começamos então a nos preocupar com a ampliação do projeto, né, de ensino, pesquisa, extensão e também com políticas, né, que realmente estão estabelecidas no nosso programa, que a nossa principal bandeira é realmente não tolerar qualquer tipo de discriminação dentro da universidade. E nesse sentido, a professora Joana teve um papel muito importante, né, na criação da política antirracista, um tratamento diferenciado, que foi realmente audiências públicas e a construção, né, professora Joana, coletiva dessa importante política. Isso. As violências são um desafio para as universidades, como são desafios para a sociedade de modo geral. E no caso da UFSC, nós resolvemos, da nossa gestão, assumir desde o início que teríamos um protagonismo no enfrentamento a essas violências. E a primeira medida foi, então, muito resultado das manifestações neonazistas que aconteceram dentro da própria universidade, mas também fora dela. Nós construímos uma política de enfrentamento ao racismo institucional. Essa política, ela é horizontal, de modo a ter capilaridade em todos os setores da universidade, né? E após isso, nós temos feito permanentemente o acompanhamento, né, de vítimas de violência, porque criamos um serviço de atendimento a vítimas de violências na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, vítimas por violência de gênero, vítimas por racismo, por transfobia, por xenofobia, né? Então, esse é um serviço muito atuante, muito ativo dentro da nossa universidade, criado pela nossa gestão, que vai ao encontro da defesa dos direitos humanos, né? Nós queremos que a comunidade da UFSC possa viver sem medo aqui dentro, sem medo de ser constrangido, agredido, discriminado. Nós queremos e defendemos a cultura da paz. Bom, aproveitando que vocês citaram o tema pesquisa, a UFSC ela tem se mantido nos primeiros lugares em rankings nacionais e internacionais de pesquisa, né? Além do destaque no ensino, isso deve, claro, também às pesquisas que têm impacto na sociedade. A UFSC é uma referência em áreas tão diversas como refrigeração, energias renováveis, biotecnologia, logística, legislação ambiental, estudos de gêneros, enfim, muitas outras. Nesse primeiro ano, quais foram as prioridades da gestão para a pesquisa? O que mudou no jeito de abordar esse setor tão importante para a universidade? Penso que uma grande iniciativa na pesquisa tem sido o estímulo e a busca de recurso para pesquisas de pesquisadoras. É a primeira vez que nós temos isso acontecendo na Universidade Federal de Santa Catarina, uma chamada específica para que nós possamos captar recursos para que mais mulheres possam se dedicar à carreira de pesquisadoras, né? Possam ter os seus projetos, que são incríveis, também financiados. Isso se deve a um levantamento feito de que as mulheres são as que menos acessam a recursos de financiamento de pesquisa. E nós fizemos uma chamada específica e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação tem então feito essa captação. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, né, falando do tema inclusão, aproveitando que estamos falando sobre acesso à universidade, agora eu queria falar sobre as vagas ociosas na graduação, que são um fenômeno que atinge não só a UFSC, como também outras universidades pelo Brasil. Eu queria entender quais têm sido as ações da UFSC para enfrentar, quais são as ações que a UFSC está adotando para enfrentar esse tipo de problema. Bem, a nossa política, né, professora Joana, realmente nosso compromisso com a sociedade, com a comunidade, é realmente ampliar cada vez mais a inclusão de jovens na universidade. A política de cotas, que nós, né, somos uma referência na nossa universidade, mas nós sabemos que precisa ampliar muito ainda. Precisa ampliar estudantes indígenas, refugiados, enfim,
Então, todas as modalidades, elas também estão buscando aumentar o ingresso para aproveitar essas vagas que estão disponíveis. E ainda, nós estamos iniciando agora, exatamente após esse vestibular de inverno, as vagas que sobraram, elas serão analisadas, serão preenchidas por meio do histórico escolar. Então vai ser uma inovação muito importante para a nossa universidade, é a primeira vez que nós vamos testar esse modelo, mas a ideia, bem como foi colocada, é exatamente preencher as vagas, buscar formas de inclusão de todas as modalidades, de buscar formas de incluir todos os jovens da nossa sociedade na nossa universidade e aproveitar cada vez mais as vagas que estão sobrando, né, professora Joana? Isso, sem dúvida. E uma grande iniciativa também é a gente iniciar uma discussão que já está acontecendo internamente na gestão, que é sobre as formas de ingresso, né? Pensar outras possíveis formas de ingresso para a ocupação dessas vagas, assim como a questão do histórico escolar, da análise do histórico escolar, porque isso favorece a vinda dos estudantes e a gente quer a universidade pública para o público, cada vez mais. E é para essas pessoas que a gente tem se debruçado a fazer essa gestão. Então, a Prograde, a nossa pró-reitoria, tem essa preocupação, né, de olhar não só para o ingresso, mas também para a evasão, o que está acontecendo por dentro dos cursos, a questão acadêmica pedagógica que envolve os estudantes, para nós é uma questão muito importante, porque é insuficiente o preenchimento das vagas. É necessário o preenchimento das vagas e que os cursos mantenham a sua qualidade, uma qualidade que não necessariamente só acadêmica, mas uma qualidade também no acolhimento, no cuidado com os estudantes, né? Nós precisamos cada vez mais mudar a concepção que a gente tem de curso superior, de universidade, para incluir outros aspectos na vida acadêmica que até muito recente passavam ao largo. Sim. Por exemplo, a preocupação com a saúde mental de todos que estão nesse lugar chamado academia, né? Além dessa questão da inclusão, outra prioridade dessa gestão que nós podemos perceber é aproximar a UFSC da comunidade. E quais as ações que vocês podem destacar ao longo desse período, ao longo desse primeiro ano de gestão nessa linha? Nós ampliamos muito realmente o contato com a comunidade, né? Fizemos várias audiências públicas, inclusive, chamando a comunidade externa para vários momentos da universidade. Estamos conversando com todos os setores da sociedade, estamos com vários projetos exatamente trazendo a sociedade para a universidade, em várias dimensões, no ensino, na pesquisa, com cursos, com pesquisas, projetos de extensão, que a professora Joana destacou agora, uma chamada que foi feita, inclusive, para a comunidade, né, professora? A chamada... Nós temos atuado em várias frentes quando a gente pensa a sociedade, a relação com a sociedade, né? Uma delas tem sido pela extensão, né, coordenada pela professora Olga. Nós temos uma das ações, é a UFSC na comunidade, UFSC na praça, UFSC na aldeia, porque a gente entende que são esses vínculos e essas relações que precisam ser fortalecidas. Uma outra ação que nós estamos muito envolvidas tem representação da Pró-Reitoria da Extensão e da Pesquisa, que é junto ao Fórum do Maciço Central, onde nós estamos contribuindo com o projeto que será constituído nas comunidades do Fórum do Maciço Central em relação ao plano de desenvolvimento que estará acontecendo. Então, essa é uma inserção importantíssima para nós, porque levam os pesquisadores, pesquisadoras, mas não só. Os pesquisadores sobem o morro e trazem de lá muito de saberes daquilo que as comunidades têm a ensinar também. E uma outra ação que nós estaremos em breve colocando em prática é o que já é conhecido no país como Encontro de Saberes. O Encontro de Saberes o papel é como que a gente possibilita que a academia, os acadêmicos, atuem juntamente com os mestres da sabedoria popular nos diferentes campos que a universidade desenvolve, né?
Então, nós vamos ter aqui mestres indígenas, mestres rendeiras, pescadores, não é? Contribuindo num fazer saber pedagógico e acadêmico para que se amplie o olhar sobre as profissões, sobre a relação com o cosmos vivo, como diz um idealizador desse programa. Agora mudando um pouquinho de assunto, mas falando de um tema importante também, que é a questão do impacto da pandemia na universidade. Né? A pandemia acabou criando novas formas de trabalho, de ensino, de aprendizagem. E como é que vocês avaliam essa questão da implementação do teletrabalho aqui na universidade? E aproveitando, vou fazer outra pergunta nessa mesma linha. Existe alguma discussão para a implementação do ensino e aprendizagem de forma remota? Muito bem, nós temos discutido muito a questão, após a pandemia, do teletrabalho, também da flexibilização, enfim. Conseguimos construir um projeto coletivo com várias audiências públicas, com a participação da comunidade universitária, e implantamos então um projeto piloto de teletrabalho para 1 ano, para os servidores técnicos administrativos. Não é totalmente teletrabalho, não é totalmente virtual, precisamos da presença pelo menos de 2 dias, né, na semana, precisa ser presencial a atividade de cada técnica administrativa. Então, essa parte está bem definida, né? Foi bem discutida, tem uma portaria normativa, está fluindo. Claro que sempre é uma experiência nova e está também em observação e avaliação, sempre tem algumas dificuldades, mas a comissão que está acompanhando está atuando muito bem e sempre dá todas as informações necessárias quando ocorrem nas diversas unidades acadêmicas e administrativas. A questão do ensino, nas atividades do ensino na graduação, na pós-graduação, é um ponto que está em debate, na verdade, né? Na graduação, tinha um debate já, até no período da pandemia, para implementar ensino à distância na graduação, mas a Câmara de Graduação resolveu arquivar o processo. Na pós-graduação, continuou o debate não como ensino à distância na pós-graduação, mas como ensino à distância ou como ensino não presencial em algumas disciplinas. Algumas disciplinas seriam oferecidas de forma remota. E é um processo bem polêmico, né, que existem muitas discussões, e essas discussões estão ocorrendo hoje no Conselho Universitário e também nas unidades acadêmicas. O Conselho Universitário decidiu encaminhar o processo para que todas as unidades acadêmicas se manifestassem, para que a relatoria do processo pudesse emitir um parecer exatamente respeitando o pensamento da comunidade universitária. O importante nisso tudo é que quando essas questões são pautadas, né, elas provocam um debate necessário para que a gente cada vez mais compreenda qual é o lugar da universidade no século XXI e como que as tecnologias podem estar a nosso serviço, não é? Isso não significa que a gente vai viver de uma universidade virtual, mas nós precisamos compreender também, ter uma leitura de que as universidades federais, públicas, elas têm uma qualificação muito maior para desenvolver esse tipo de trabalho do que aquelas que hoje, em grande medida, os trabalhadores têm tido acesso, né? Facilitado por conta da educação à distância. Então, acho que essas questões é preciso ponderar, não é? Na pós-graduação, o debate foi intenso, está sendo ainda intenso, porque estamos ainda acolhendo as discussões que estão vindo das unidades, né? No Conselho Universitário, a gente tem feito esse debate, todas as possibilidades e as visões, as perspectivas contrárias ou não àquilo que foi apresentado, elas são colocadas à mesa para que se debatem e se perceba e se encontre o melhor modo. Eu entendo, nós temos uma Secretaria de Educação à Distância, né? Nós temos um curso reconhecidíssimo no país, que é Letras Libras, à distância, né? Então, nós precisamos também reconhecer aí, potencializar aquilo que de bom nós fazemos no âmbito da educação à distância aqui na UFSC.
Tá certo, agora a gente já falou de ensino, pesquisa e extensão, falamos de orçamento. E eu também agora vou tratar de um tema relacionado a isso, que é a questão da infraestrutura, né? A universidade tem muitas obras em andamento, não só aqui no campus Trindade da UFSC em Florianópolis, como também em outros campi. Só que tem um tema que é um pouco polêmico, que é a questão do CFM. O CFM hoje está em condições precárias, né? É uma demanda dos estudantes a demolição daquele espaço já desde gestões anteriores, né? E recentemente os estudantes organizaram uma manifestação pedindo a demolição do espaço, né? A minha pergunta é, o que acontece com esses estudantes que estavam ali? Para onde eles vão ser realocados? Nós temos uma comissão, né? Na verdade, o Centro de Ciências Físicas e Matemática, que é o principal interessado, participa ativamente dessa comissão, e a comissão de demolição, que nós chamamos do antigos blocos modulados, né? E essa comissão, então, realmente precisa estudar todas as alternativas. Os estudantes que ali estão em disciplinas, fazendo determinadas disciplinas, essa parte a reitoria já juntamente com o CFM fez a alocação dessas salas em outros centros da universidade. Os espaços estudantis, né, de centros acadêmicos, as atléticas, enfim, os ambientes que são legítimos dos estudantes, está tendo uma negociação para que tenha uma sala para cada centro acadêmico, né? Nenhum centro acadêmico vai ficar sem sala. Então, esse é o compromisso da reitoria e está em negociação. Nós já tivemos 3 reuniões com os estudantes, né, e sempre de uma maneira muito respeitosa e sempre uma construção coletiva, né, de discutindo as alternativas, e estamos encaminhando cada reivindicação do estudante está sendo analisada, né, pela reitoria, pelo CFM, pelos setores competentes da universidade, mas o compromisso é que realmente os estudantes vão ter, todos os centros acadêmicos vão ter um espaço que ainda, no encaminhamento inicial do CFM, ou da comissão inicialmente, não possibilitava esse atendimento. Após reivindicações bem fortes dos estudantes, enfim, legítimas, né, nós estamos então recompondo essa forma de apresentar um espaço adequado para cada centro acadêmico do CFM, de todos os cursos do CFM. Bom, como eu citei no início desse tema, são várias obras em andamento também previstas, né, para vários campi, né, da universidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre as principais obras da universidade. O professor já citou da obra do Centro de Ciências da Educação, o Bloco A do SED. Eu queria que você citasse algumas das principais obras que estão em andamento agora na universidade, né? Essa do SED é uma das que mais são investidos recursos, juntamente com a do Centro de Pesquisas Ambientais e Agroveterinárias do campus de Curitibanos, é isso? Sim. O CFM é prioridade para iniciar, realmente, terminar o projeto e realmente dar andamento na obra. O SED, Centro de Ciências da Educação, já iniciou, né? Então vamos concluir realmente também o SED. O CEPAV, né, que você citou, que é lá de Curitibanos, já conseguimos a ordem de serviço para iniciar a construção desse prédio com o recurso que tem inicial, e depois também existem trabalhos, inclusive da própria Pró-Reitoria de Pesquisa, um compromisso de, juntamente com a reitoria, com também as comunidades locais, com a esfera federal, enfim, trazer recursos para a continuidade desse prédio. Aí temos ainda a conclusão do CBS 02, que é um prédio também lá em Curitibanos. O prédio de medicina aqui de Araranguá, que está parado, estava na justiça, conseguimos negociar para tirar da justiça e realmente também reiniciar aquela obra. Temos no CCA, o restaurante universitário do CCA precisa também, é um compromisso, já está também no planejamento. Enfim, temos muitas obras em andamento, mas as que se destacam essas citadas, que são obras que estavam muito tempo paradas. Realmente. O CCB, que praticamente o CCB ocupou para realmente utilizar o novo prédio do CCB, Centro de Ciências Biológicas, né? E a empresa abandonou o prédio e nós precisamos concluir esse prédio. Também é uma prioridade nossa, concluir o prédio do CCB, que eles estão utilizando o prédio em condições precárias, né? O prédio está inacabado. Já tivemos várias reuniões com a direção do Centro de Ciências Biológicas, chefias de departamentos. Também é uma meta importante para a nossa gestão, né, professora Joana? E a gente está confiando muito também, porque o próprio Ministério da Educação
está priorizando as mais de 4.000 obras que estão paradas no Brasil todo, né? Nas universidades. Então, nós estamos também nessa frente, de mostrar para o Ministério da Educação quais são as demandas reais que temos frente aos campi que temos aqui na UFSC. Lembrando que a gente tem ainda algumas questões pendentes, por exemplo, com o campus de Joinville, né, que já vem também de longa data. Curva do Arroz. Né? Na Curva do Arroz. E é muito importante lembrar sempre que nós passamos essas obras não são recentes, elas vêm de algum tempo, né? E que a gente assume com elas nessa condição. Né? E nós esperamos concluir, não é, na nossa gestão, porque estamos fazendo tudo para fazer com que esses recursos venham e a gente consiga, de fato, concluí-las. Né? E nós aproveitamos, né, professora Joana, para aproveitar essa oportunidade que o Ministério está colocando de realmente priorizar as obras paradas, aproveitando para cadastrar todas essas obras. Foram todas cadastradas no MEC, então tem um controle, inclusive da Curva do Arroz, que é lá de Curitiba, de Joinville, que é uma obra que está, praticamente só tem as fundações, e foram gastos lá 12 milhões e não teve continuidade, né? Então, que é uma obra que o pessoal considerava que realmente não teria nenhuma possibilidade de retomar, pelo fato de ser uma obra muito cara. Nós conseguimos cadastrar como obras também paralisadas, para trazer prioridade junto ao Ministério da Educação e poder realmente colocar na pauta também a construção e a retomada, porque nós pagamos um aluguel muito caro, né? Em Joinville pagamos um aluguel em torno de R$650 mil. É claro que a curto prazo não tem como resolver, mas a longo prazo, né, nós precisamos aproveitar esse espaço, mesmo que tenha algum aluguel ainda, ou enfim, que continue lá o aluguel, mas pelo menos uma parte poderia vir para esse espaço, né? Centros de pesquisas, enfim, podemos ver várias opções, várias oportunidades de aproveitar aquela área academicamente, né, professora Joana? Bom, a minha última pergunta, eu tenho certeza que muitos estudantes da UFSC, principalmente aqueles que utilizam o restaurante universitário, gostariam de estar aqui no meu lugar para fazer, até porque foi uma promessa de campanha não só da chapa de vocês, mas também de chapas concorrentes à época da consulta pública. A pergunta é o seguinte: e o café da manhã do restaurante universitário? É uma preocupação diária nossa, o café da manhã, né, professora Joana? Sim. Nós já fizemos inúmeras reuniões e estudamos junto a demais universidades que também estão nesse processo, algumas que já oferecem o café da manhã. Nesse momento nós estamos fazendo os levantamentos de custos, né? Fazendo as pesquisas de preços, enfim, e nós temos isso como realmente um compromisso de campanha, né? E em breve realmente implementar o café da manhã. Estamos verificando todas as alternativas, né? Primeiro pensamos em utilizar inclusive aquela sede do restaurante dos Volantes, mas agora os estudos que foram feitos pelo pessoal técnico, nós criamos também um setor para avaliar todas essas questões técnicas, enfim, trazer várias propostas, né? E agora os estudos se encaminham para utilizar o próprio restaurante universitário, aproveitar uma parte ali que não está sendo utilizada, enfim, para o atendimento do café da manhã. Será realmente, em breve nós vamos anunciar realmente como que ele será oferecido, no caso, né? Mas é um ponto que, claro, que com essas dificuldades financeiras, não foi possível iniciar imediatamente como a gente gostaria. Sim. Mas não está na nossa pauta das prioridades também. Professores, muito obrigado por receber a gente aqui na reitoria da universidade. Eu já disse e reitero, é um prazer estar com vocês aqui nessa edição do UFSC Entrevista. Desejo sucesso a vocês nos próximos anos de gestão da universidade. Muito obrigada. Precisamos. Obrigado. E a edição do UFSC Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só acessar tv.ufsc.br. Estão todas lá no nosso site. Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!